Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24, diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito ou maduro em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Que isso eu possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Paulo vai aqui explorar muito mais o seu papel, o seu chamado, o seu ministério na igreja. Cada um dos crentes foi chamado com o propósito de ser suporte, de ser uma pedra na construção do edifício que é a igreja, na manutenção e no suporte do corpo que é de Cristo. Cristo como cabeça, nós como corpo, como igreja. Fazemos parte, somos membros uns dos outros e precisamos estar aptos e comprometidos com o ministério para o qual o Senhor nos chamou. Paulo vai dizer que se alegra nos sofrimentos dele, ele se alegra que está carregando sobre o seu corpo sofrimentos que contribuem para o corpo de Cristo. É interessante como Paulo faz aqui esse jogo de palavras, que ele trata do corpo dele, do sacrifício que ele faz, do seu comprometimento com o ministério. E ele diz que, olha, esse comprometimento, as aflições que carrego no meu corpo, nessa vida, são aflições de Cristo, são aflições em semelhança a Cristo, por tomar a cruz de Cristo em favor do seu corpo, que é a sua igreja. Quanto nós temos nos sacrificado em favor do seu corpo, que é a igreja? O quanto nós temos a capacidade de abrir mão de coisas que nós até gostamos, mas em favor do outro, em favor do crescimento do outro, em favor de que o outro possa ouvir e achegar-se à palavra de Deus. Isso pode dizer respeito a tantas atitudes diversas. O quanto nós precisamos ser comprometidos com a generosidade, com a solicitude, o quanto nós precisamos ser amigos, parceiros, irmãos uns dos outros, conhecedores das aflições do coração do outro e podendo suprir as necessidades uns dos outros, para que no nosso corpo, em nossa aflição, em nosso comprometimento e muitas vezes em nosso investimento de energia, de tempo, nós possamos contribuir para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. E Paulo vai deixar isso aqui muito claro. A nossa vida precisa ser uma vida para a igreja. A nossa vida não pode ser uma vida para nós mesmos. A nossa vida tem que ser uma vida para a proclamação do Evangelho. Ao que ele vai dizer, dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus atribuída, como cada um de nós, em nossos ministérios. Temos por Deus uma responsabilidade, um talento entregue em nossas mãos, para nós podermos dar frutos, para nós podermos demonstrar e apontar e entregar esses frutos a Deus, para a glória de Deus. Que responsabilidade Deus tem colocado nas suas mãos e você tem sido negligente? Que responsabilidade Deus tem colocado na sua mão e você tem se sentido muito pesado com ela, porque talvez tenha colocado o seu coração, os seus olhos nas coisas e nos resultados terrenos e não na satisfação de servir ao Senhor independente dos resultados. Como nós precisamos aprender com Paulo, como nós precisamos aprender com a vida cristã, com a palavra de Deus. O propósito do nosso compromisso, o propósito do nosso ministério é o que Paulo vai dizer, apresentar plenamente a palavra do Senhor em nossas atitudes, em nosso modelo de vida, em nosso estilo de vida, nas coisas que nós priorizamos, nas coisas que nós valorizamos. Nós estamos pregando a palavra do Senhor plenamente ou é só de boca? Ou é só de corinho de igreja? Nós precisamos aprender a ter um coração comprometido em uma vida envolvida com aquilo que nós dizemos crer, para que a plenitude da palavra de Deus seja pregada através das nossas atitudes. Paulo vai então chamar essa pregação de um mistério que estava oculto.
oculto no tempo e na história, ao longo de anos, que foi revelado em Cristo e agora pregado através da nossa vida, através do sacrifício do nosso corpo, em benefício do corpo que é a igreja. Ele quis, Deus, dar a conhecer aos gentios, ele quis, Deus, dar a conhecer a cada um que ele predestinou antes da fundação do mundo, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em você. Cristo em você. Ele vai chamar isso de a esperança da glória. Uma vez que Cristo está em mim, por meio do Espírito Santo que habita no meu coração, isso me enche de esperança, isso me dá convicção da eternidade, da glória de Deus. Ele havia falado isso nos versos anteriores, que iniciam então essa carta aos Colossenses, sobre essa perspectiva de eternidade, que ele vai dizer que essa perspectiva de eternidade, ela é assegurada pela presença de Cristo, pela presença de Deus, o Espírito Santo no nosso coração. Então Paulo vai falar sobre o seu compromisso, ele vai dizer que é isso que nos leva a proclamar, a advertir e a ensinar. Porque a palavra de Deus ela é apta, ela é suficiente para o ensino, ela é suficiente para a exortação, ela é suficiente para o crescimento na justiça. Ela é toda suficiente para o nosso crescimento na plenitude da graça de Deus, no conhecimento de Deus, de adorar a esse Deus. Nós proclamamos, diz Paulo no verso 28, advertindo e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito, todo o homem maduro. O objetivo é que você não seja mais infantil, que você não seja mais uma criança espiritual, mas que você possa se aperfeiçoar, que você possa ser maduro na palavra do Senhor, para saber filtrar bem, para saber ter a lente correta para enxergar o mundo à sua volta e ter os valores corretos alimentados no seu coração. Nós precisamos ser achados crentes maduros, espirituais maduros na presença do Senhor. Para isso eu me esforço, diz Paulo, lutando conforme a minha força, com o que eu puder fazer. É como se ele estivesse dizendo, olha, o que tiver ao meu alcance, para que você cresça, para que você seja maduro, para que você compreenda a plenitude da palavra do Senhor, eu vou fazer. Sabe, isso nos humilha, porque muitas vezes nós não temos essa motivação, muitas vezes a gente está tão incomodado em nós mesmos, aquilo que dá menos trabalho, para ir para a igreja no domingo ali só já dá menos trabalho, mas me importar com a vida do outro, ter que ligar, ter que saber o que é que o outro tem, eu prefiro nem saber, porque se eu souber eu vou ter que ajudar, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas é isso que é ser igreja, é saber e fazer alguma coisa, é isso que é ser igreja, naquilo que nós pudermos, o que estiver ao nosso alcance. Por isso que eu me esforço, diz Paulo, lutando conforme a sua força. Ele vai dizer, olha, não é uma força simplesmente minha. É uma força por meio da poderosa mão de Deus que atua em mim. É uma força que atua através de mim. E eu sou um instrumento disso. Para abençoar a igreja, para exortar a igreja, para ensinar a igreja. Esse trecho, essa perícope aqui da carta de Paulo aos Colossenses, ela vai nos chamar ao compromisso. E eu quero, então, nessa tarde, chamar você ao compromisso. Eu quero que você possa refletir sobre como você tem conduzido a sua vida, e o quanto você tem se comprometido com a igreja de Deus, o quanto você tem, de fato, carregado as dores, as aflições de Cristo no seu corpo, para que o corpo de Cristo possa ser aperfeiçoado. Que possamos assumir o compromisso de tomar o talento que Deus nos deu e fazê-lo frutificar e multiplicá-lo, conforme a força de Deus que opera em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, possa aplicar nos nossos corações a sua palavra.